Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez, nessa noite, nossa devocional. Um momento que nós temos para estar na presença do Senhor, levar a Ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, sabendo que Ele está, então, nos ouvindo. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, lá na carta de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 5 a 12. Tiago 1, de 5 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Irmãos, Tiago, quando escreve aqui a sua carta, ele escreve uma carta para ajudar os irmãos, os crentes, né, a vencerem as provações, a vencerem as tentações. Ele então nos ensina a buscar o alvo da maturidade cristã. Ele ensina que as provas, as provações, elas fazem parte da vida cristã, da fé cristã. E elas são muitas, mas também elas são passageiras e elas são pedagógicas, elas servem para nos ensinar, para que nós possamos então aprender. E Tiago então nos mostra como nós podemos viver com sabedoria nesse mundo. Nós sabemos que Salomão, que nos ensinou, né, que a sabedoria é uma das coisas mais importantes que nós devemos ter na nossa vida, né? É a princesa das virtudes. E Tiago, então, nesses versículos aqui, nos ensina alguns passos que nós podemos conseguir para conseguir a sabedoria. Ele diz que nós precisamos pedirmos a Deus, pedirmos com fé. E quando nós, então, alcançamos essa sabedoria, quando nós entendemos o sentido das dificuldades nas nossas vidas, nós, então, vamos poder alcançar o alvo da maturidade cristã. Uma vida cristã madura, é uma vida cristã mais adequada com aquilo que o Senhor espera de nós. Então, vamos ver aqui o que Tiago nos ensina da forma como nós devemos lidar com as nossas provações, com as nossas dificuldades, com as tempestades que vêm sobre a nossa vida. Primeira coisa, nós temos que entender que nessa busca da maturidade cristã, à medida que nós somos provados, nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos mostre o que Ele está fazendo. Porque Deus nos prova para nos fazer desmamar das nossas atitudes infantis. Quando Jó disse ao Senhor, olha, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No final daquela tempestade toda, daquela problemática toda porque Jó passou, ele estava querendo dizer o seguinte: Senhor, eu não te olho mais com os meus olhos, mas hoje eu te vejo com os olhos da minha fé, com os meus olhos espirituais. Eu não sou mais uma criança diante do Senhor. E é isso que Tiago está tentando nos dizer. Olha, Deus nos prova porque nós somos fracos na fé, nós somos infantis muitas vezes, e Deus não deseja que nós sejamos assim. Então, à medida que nós somos provados, nós precisamos mostrar para Deus o que Ele está tentando nos ensinar. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? No que o Senhor quer que eu mude? No que o Senhor quer que eu seja transformado, né? Então, Deus faz três coisas para nos ensinar a ser maduros. Ele nos salvou um dia, essa é a obra que Ele realizou por nós. E existe uma obra também que Ele realiza em nós, que é a santificação. Então, à medida que nós fomos salvos, agora o objetivo de Deus para a nossa vida é a santificação. E é uma obra que Deus realiza através de nós. Nós vamos nos santificar para prestar serviço. Então, esse é o objetivo de Deus na nossa vida. Ele nos salvou para que nós sejamos santos e, à medida que somos santificados, possamos prestar o melhor serviço. Então, irmãos, pensando nisso,
nós podemos dizer que quando nós somos provados, nós precisamos pedir sabedoria, sabedoria ao Senhor. Quando a gente está no meio de uma luta, nós precisamos de entendimento e de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é muito mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento, ou seja, se você conhece a Bíblia, você só vai ser sábio se você souber usar bem a Bíblia. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, e aquele que é sábio busca maturidade e não prazer. E isso é um bom termômetro para nós. Será que eu estou sendo sábio nas minhas decisões? Será que eu estou sendo sábio no meio das minhas dificuldades? Ou será que eu estou sendo como uma criança buscando só aquilo que me satisfaz? Senhor, não quero passar por isso. Não, Senhor, eu não quero que seja assim. Não, Senhor, eu não acho que eu mereço, né? E nós estamos preocupados só com o nosso prazer e não nos perguntamos o que Deus está tentando fazer nas nossas vidas e através de nós. Quando a gente está sendo provado, a gente precisa de sabedoria para não desperdiçar, então, as oportunidades que Deus está nos dando para nós chegarmos à maturidade. E a sabedoria nos ensina, então, a entender como nós devemos usar as provas para o nosso bem e para a glória de Deus. Em segundo lugar, quando nós somos provados, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. E Deus deseja que nós o conheçamos quem Ele é, conheçamos o seu caráter. E Ele usa as provações para nos ensinar isso, para nos ensinar sobre o seu caráter. Tiago nos ensina 3 coisas sobre Deus, nesses versículos que nós lemos. Primeiro, principalmente ali no versículo 5, que é da natureza de Deus nos dar, né? Ele diz, Deus é a fonte da sabedoria. Se você pedir, Ele vai te dar. Então, é da natureza do Senhor Deus cuidar das nossas necessidades e nos dar aquilo que nós precisamos. Ele é o doador. E nós temos que entender que a generosidade de Deus, ela é ilimitada. Ela não conhece os limites que nós conhecemos como seres humanos. É para todos. A generosidade de Deus, ela dá liberalmente. A Bíblia diz que Ele dá liberalmente. E a acolhida de Deus é garantida, porque Deus não rejeita aquele que o busca. Então, nós devemos conhecer o caráter do nosso Deus. Quando nós somos provados também, nós precisamos orar com fé. Tiago fala, olha, aquele que precisa pedir, peça, mas peça com fé, em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante ao barco que é levado pelas ondas e impelido pelo vento. Então, Tiago compara o homem que ora com mais dúvida, ora com incredulidade, as ondas do mar, como uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade, entre o ânimo e o desânimo, entre o otimismo e o pessimismo. Ora a pessoa está no alto, ora ela está no vale. Um dia ele é fervoroso, outro dia ele está abatido. Ou seja, ele é um homem de ânimo dobre. É como se ele tivesse 2 mentes em um só corpo, né? A pessoa dividida entre 2 mentes. Então, uma hora ele diz sim, outra hora ele diz não. É como se fossem 2 pessoas no mesmo corpo, né? É disso que Tiago está falando aqui. É um homem que tenta andar em 2 caminhos e tenta servir a 2 senhores. E não é incomum a gente ver isso, porque às vezes a gente vê irmãos, né? Servos do Senhor, mas que são extremamente inconstantes. Então, um dia eles estão ótimos, tudo está bem, aí vem uma dificuldade, pronto, o mundo está acabando, né? Ele não conhece o Deus que ele serve e ele não crê. Ele não crê que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele faz tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, se você não crê, se você duvida disso, você é como se você tivesse 2 mentes no seu corpo. Uma hora você vai estar bem, se tudo estiver bem. Se alguma coisa ruim acontecer, você vai estar mal. Uma hora você vai estar alegre, participativo da obra de Deus, outra hora você já não quer nada com Deus porque acha que Deus não está resolvendo o seu problema. Tiago fala que isso é falta de fé, isso é incredulidade. É aquele homem aquele cristão que é infantil e não conhece o caráter do Deus a quem ele serve, né? E quando isso acontece, existem 2 resultados que são negativos para as pessoas que agem assim. Primeiro, o fracasso na oração.
né? Se você ora assim, a Bíblia fala que Deus não ouve, né? E se você, o segundo sinal de fracasso é a inconstância espiritual. Esse crente que é assim, esse servo do Senhor que é assim, ele nunca vai chegar à maturidade. Ele sempre vai estar exposto aos ventos de doutrina. Há crentes que não se firmam na igreja, não se firmam na palavra do Senhor, porque têm ânimo dobre, porque duvidam, porque não creem e não conhecem o Deus a quem eles servem. Em quarto lugar, quando nós somos provados, nós precisamos nos alegrar com as riquezas espirituais. E aí Tiago fala de duas circunstâncias específicas, dos cristãos que são pobres e daqueles que são ricos. E é engraçado que ele diz que o pobre tem que se gloriar naquilo que ele tem permanente no céu. Mas o rico precisa pensar que nada que ele tem aqui na terra é suficiente para salvar a vida dele. O pobre deve gloriar-se em sua dignidade, é isso que Tiago fala. E o rico em sua insignificância. Ele deve então entender que ele é nada diante do Senhor, que é o dono de todas as coisas. Então, o que ele está dizendo? Olha, nem quem é pobre, nem quem é rico tem alguma coisa aqui. A alegria de vocês deve estar nas riquezas espirituais. Tem uma expressão muito conhecida do missionário Jim Elliot, que foi morto pelos índios Algas, uma história muito bonita. Se um dia os irmãos puderem ver, tem um filme sobre isso. Ele disse o seguinte, que não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular. O que você não pode acumular? Nada aqui. Nem bens materiais, nem sucessos diante dos homens. Você não pode acumular nada aqui. Nada disso te pertence. Então, o homem que perde isso tudo para ganhar aquilo que ele não pode perder, ou seja, a sua salvação, a sua vida eterna, o seu galardão no céu, a eternidade com Cristo, então esse homem, ele é sábio. E o pobre, ao ser provado, pode dizer, quão rico eu sou, porque eu estou sendo aprovado pelo Senhor, que vai me dar todas as riquezas espirituais em Cristo Jesus. E o rico, ao ser provado, deve lembrar de quão vulnerável ele é. Cada um olha para a sua vida, mas deve ter a perspectiva da eternidade. Por último, quando nós somos provados, nós devemos estar de olho na recompensa. Quando Deus nos prova é para o nosso bem. E isso nos prova que nós somos bem-aventurados, que nós somos felizes. Porque quando nós somos provados, a Bíblia diz que nós desenvolvemos então uma paciência triunfadora. Nós somos aprovados por Deus e nós somos então galardoados por Deus, recompensados por Deus. Nós temos a oportunidade de demonstrar se nós realmente amamos a Deus. A Bíblia diz então, Paulo diz lá em Romanos, que a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o que advire e que ela produz para nós um peso eterno de glória, ou seja, uma recompensa lá na glória, um significado lá na glória. E Lutero então disse no hino Castelo Forte, muito bonito, que nós sempre cantamos, que ainda que nós percamos família, bens, prazeres, Deus continua sendo o nosso castelo forte. E é nisso que nós devemos crer. O fato de nós sermos provados nos capacita. Nos capacita não apenas para nós recebermos uma recompensa futura, mas nos equipa para sermos usados por Deus agora. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que nós possamos nos santificar e prestar um serviço digno, um serviço adequado. Então, se você está passando por alguma prova, por alguma dificuldade, e nós sempre passamos, irmãos, por dificuldades, pergunte a Deus o que Ele está querendo te ensinar, o que Ele está querendo fazer através de você, qual é o alvo dessa prova, no que você precisa amadurecer como cristão.
E isso é muito importante porque a partir do momento que você começar a reconhecer o que Deus está fazendo em você, a partir do momento que você reconhecer o trabalho que Deus está executando na sua vida, através das provações, você vai passar por elas com alegria, porque você vai entender o caráter do Deus a quem você serve, e aí você vai poder ser fiel em meio às provas, você vai poder adorar no meio da tempestade, você vai poder dizer: Senhor, eu te louvo por essa dificuldade, porque eu sei que ela está produzindo para mim um peso eterno de glória. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos dizer: Senhor, nos ajuda a entender quem o Senhor é e o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus perfeito. Nós te adoramos porque não existe, ó Deus, nenhum outro Deus, nenhum outro nome que possa ser dado, ó Deus. Nós te adoramos, ó Deus, porque o Senhor é aquele Deus que trabalha nas nossas vidas com cuidado e com amor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para as nossas provas, para as nossas dificuldades com os olhos espirituais. Senhor, que nós não vejamos, ó Deus, simplesmente o momento da dificuldade, mas que nós possamos entender o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está querendo, ó Deus, qual é o seu plano e o seu propósito, que nós possamos entender o objetivo das nossas vidas aqui, que nós possamos nos alegrar em ter a oportunidade de ser provados, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Senhor Deus, que nós possamos entender em meio às nossas provas, o que em nós precisa ser transformado. Ó Deus, que o Senhor esteja mudando as nossas vidas, tocando no mais íntimo do nosso ser, para que possamos aprender a ser humildes. Ó Deus, a deixar o orgulho, a deixar o egoísmo, que nós possamos aprender, ó Deus, a ter amor, a ter alegria, a ter paz, ó Deus, a ser longânimos, a ser mansos, a ser benignos, a ser bondosos, a nos apresentar e agir com fidelidade, ó Deus, a ter temperança e a ter domínio próprio. Senhor, nos ensina a produzir o fruto do Espírito. Senhor, que o Senhor esteja nos abrindo os nossos olhos para que possamos entender o objetivo das nossas dificuldades. Às vezes passamos por dificuldades durante anos da nossa vida, ó Deus, e às vezes o Senhor está querendo nos dar o socorro, mas às vezes nós precisamos entender, ó Deus, qual é o motivo e qual é o propósito. O Senhor quer trabalhar nas nossas vidas porque o Senhor quer que nós sejamos santos como o Senhor é, que nós sejamos parecidos com Cristo, porque somos herdeiros com Ele de uma promessa gloriosa. Então tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, olha para nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos dá condições de vencer o inimigo, de vencer os pecados, não porque nós podemos, mas porque o Senhor está fazendo, está nos fortalecendo, está guerreando por nós, o Senhor está nos capacitando. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, lava os nossos corações, abençoa aqueles irmãos que estão enfermos. Ó Deus, o mundo tem enfrentado a dificuldade do Covid, nossos irmãos às vezes têm sido afetados por isso, além de outras enfermidades diversas que nós enfrentamos aqui na nossa caminhada, mas nós sabemos que tudo isso também está no seu controle. Ó Deus, não existe nada que o Senhor não tenha, ó Deus, permitido ou determinado. Nós cremos nisso, ó Deus, porque assim a sua palavra nos diz. Então tem misericórdia das nossas vidas. Abençoa, ó Deus, a vida do irmão Feliciano, a vida da Ana Carolina, ó Deus, abençoa a vida do seu Osnivaldo Miro, a vida da Odenilda, ó Deus, abençoa também, ó Deus, a vida daquela criança por quem o irmão Igor pediu, ó Deus, abençoa a vida da Camila, abençoa a vida daquela amiga da Sueli, ó Deus, tantas pessoas que nesse momento estão precisando de cura, de restauração e de salvação, ó Deus, de cura física, de cura espiritual. Então, ó, tem misericórdia e faz conforme a tua vontade. Senhor, também nós queremos te pedir pelas famílias, pelos pais, pelos filhos, pelo relacionamento conjugal, de aqueles que estão nos assistindo, aqueles que têm colocado diante do Senhor. O Senhor esteja abençoando as famílias que têm passado por dificuldades financeiras. Ó Deus, e que o Senhor também esteja abençoando aquelas famílias onde existem pessoas que ainda não são crentes.
Ó Deus, que o Senhor esteja tocando nesses corações, que o Senhor esteja tocando na família da irmã Maria de Fátima, na família do irmão Tim, na família da irmã Helenita, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os nossos adolescentes ali na igreja, nossas crianças, aos pais dos nossos adolescentes que ainda não são crentes. Tem misericórdia. Ó Deus, nos desperta como igreja para a nossa responsabilidade de prestar serviço. Ó Deus, que possamos, ó Deus, prestar o serviço com alegria, como fruto, ó Deus, da nossa santificação. E, Senhor, nesse instante, queremos te pedir que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos dê fé. Que não possamos ser inconstantes, incrédulos, que possamos ser firmes, que possamos ser constantes, que possamos ser confiantes e conhecer o Senhor. Ó Deus, nos dá sabedoria e entendimento para vencer as nossas dificuldades, as nossas provas. Nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome nessa noite, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é santo, é justo, é bom. O Senhor é eterno, é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Só o Senhor é Deus e nós te adoramos, nós te exaltamos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, que o Senhor, então, te dê entendimento e sabedoria para que você entenda a razão, o propósito da dificuldade que você tem enfrentado nessa noite. Nós estaremos aqui amanhã novamente nas nossas devocionais, domingo, EBD 10h15 no Facebook e no YouTube, e às 19 horas nosso culto presencial transmitido pelo Facebook. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quando a lágrima rolar pela primeira vez, quando o medo dominar seu interior e a incerteza colocar em jogo em quem você crê, você pode até pensar que não existe ninguém preocupado com você, que queira seu bem. Se sente sozinho no escuro. Se a doença for cruel e queira te derrubar, se a ciência não puder o remédio encontrar, a promessa é fiel e ela não falhará, pois se ele prometeu, não duvide tão somente. Creia, creia em quem te salvou. Creia em quem a vida entregou. Ele faz milagres, Ele te liberta. Creia, creia, tudo vai passar. Mas se não suportar, somente creia. Ainda que morra um dia, viverá. Nele a saída, creia. Confia no Senhor e creia. Ele nunca prometeu ser tão fácil assim. Tudo o que você vê são sinais do fim. Ele mesmo nos deixou escrito que iria acontecer. Iria acontecer.
mas também nos garantiu: com vocês estarei. Se profunda for a dor, alívio darei. Eu sou a cura que procura. Eu entendo quando diz que não vai suportar, mas prometo estar aqui pra te abraçar. Quando isso terminar, eu virei pra te buscar. E o final será feliz. Para sempre estaremos juntos. Creia em quem um dia salvou. Creia em quem a vida entregou. Creia no milagre. Ele te liberta. Creia, tudo vai passar. Mas se não suportar, somente creia. Ainda que morra um dia, viverá. Ele é a vida, nele a saída. Creia. Confia no Senhor e creia. Ele é a vida, nele a saída. Creia. Confia no Senhor e creia.